E o que significa guardar? Guardar significa obedecer ou colocar em prática, assim como é confirmado no Dicionário Júnior, página 283. Guardar: obedecer a alguma obrigação religiosa ou social. Significa também observar e respeitar. Por isso assim nos diz a Senhora em Levítico 18:30. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum costume abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou a Senhora, vossa deusa. Guarda os preceitos da Senhora, tua deusa, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. 1 Reis 2, verso 3. Veja também o significado da palavra julgar. Mini Dicionário Luft, página 374. Julgar significa decidir como juiz, supor, pensar, avaliar e considerar. Quando a Senhora assim diz, por meio de Jesus, em Mateus 7:1, não julgueis para não serdes julgados, ela está dizendo, não suponha ou pense mal do seu próximo, pois há muitos que julgam pela aparência. Por isso assim diz a Senhora por intermédio de Jesus Cristo. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João 7:24. Mas quando ela diz, em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, ela está dizendo, ouça tudo o que está escrito e avalia cada palavra, considera cada versículo e retende só o que é bom, ou seja, somente o que é para edificação espiritual. O resto deixe de lado. É verdade. Portanto, devemos examinar as Escrituras, do começo ao fim, avaliando cada versículo de maneira detalhada. Pois, infelizmente, nem tudo o que está escrito na Bíblia é verdadeiro, e há muitas outras verdades que também não estão escritas dentro dela. Mas uma coisa eu lhes digo, dentro dela estão muitas verdades que precisamos saber, assim como em parte já foi dito, e ainda veremos no decorrer da mensagem. Pois aquilo que não foi anunciado, por não estar escrito, verão acontecer e terão entendimento de tudo aquilo que não foi ouvido antes. Assim como está escrito a respeito de Jesus, o enviado da Deusa Mãe. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Assim causará admiração às nações, e os reis, ou seja, e os pastores, fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão acontecer. E aquilo que não ouviram antes, entenderão tudo. Isaías 52, 13 e 15. Esta é a mais pura verdade, pois o que não foi anunciado que aconteceria é o que vai acontecer, e em parte já está acontecendo,
só não vê os que ainda estão na cegueira espiritual. Portanto, ouçam com atenção a tudo o que nos ensina a Senhora, por meio do seu enviado, para entender os provérbios, compreender as parábolas e decifrar os enigmas dos sábios, através das instruções divinas da Deusa Mãe, a única que conhece o profundo e o escondido, como já foi dito, pois assim nos diz as Escrituras. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Provérbios 1, 5 e 6. E o que é provérbios? Provérbios é uma frase popular com um ensinamento. Dicionário Júnior, página 435. E parábola, a que se refere? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma verdade importante. É uma série continuada de metáforas que significa uma coisa nas palavras e outra no sentido, ou seja, fala sobre um assunto para dar outro a entender. Dicionário Prático, página 400 e página 47. E o que é enigmas? Enigmas é uma descrição feita com palavras de mais de um sentido ou significado, para que o ouvinte ou leitor tenha dificuldades para entender o que é. É coisa difícil de compreender, é mistério. Dicionário Júnior, página 210. É verdade, enigma é algo difícil de entender, é mistério. E como já foi dito, verdade é, nem todos entenderão os mistérios da divina deusa, mas somente aqueles a quem for concedido a graça para compreender, porque esses assim desejam e buscam o conhecimento da deusa mãe, por meio de Jesus o Cristo, o único que pode realizar o propósito da eterna Criadora aqui na Terra, como ela planejou. E para entender os mistérios da fonte criadora, devemos ler os versículos bíblicos, sendo um pouco aqui e um pouco ali, como já foi dito. Portanto, devemos ler somente onde estão sublinhados de vermelho, deixando a parte preta de lado. Pois a Bíblia, como já foi dito, é um verdadeiro quebra-cabeça. Por isso ela não é compreendida de maneira correta, e muitos chegam a pensar que a Bíblia está totalmente errada. Mas, na verdade, ela foi escrita para lermos da maneira correta, conforme as instruções divinas, mediante o Espírito Santo da Deusa Mãe. Caso contrário, ficaremos perdidos no meio do caminho, sem nunca chegar ao porto seguro. Agora, porém, vamos falar sobre a criação do planeta Terra. Como era o planeta Terra antes de tudo ser criado? Sem forma e vazia, assim como está escrito. No princípio, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito da deusa pairava sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. É verdade, antes de tudo ser criado, neste planeta Terra, só havia água e escuridão, e o Espírito da deusa mãe pairava, ou seja, movia-se sobre as águas, para lá e para cá, já sonhando com o seu mundo habitável, mesmo antes de existir. E quem criou o mundo e tudo o que nele há, não foi porventura a deusa? Com toda a certeza, foi a própria deusa mãe, por intermédio do seu Espírito Santo, pois ela é a criadora de todas as coisas.
E assim está escrito a seu respeito em Neemias 9, 6. Só tu és Senhora. Tu fizeste o céu e o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és digna, Senhora e Deusa nossa, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 11. A deusa criadora de todas as coisas, ela é o próprio Verbo. Verbo significa palavra da deusa ou a própria deusa. E tudo foi criado por meio dela mesma, isto é, por intermédio do seu próprio Espírito Santo. E sem ela, isto é, sem o agir da mãe, nada do que foi feito se fez, pois a deusa é Espírito, e ela é a própria Senhora, a Criadora de tudo e de todos, assim como diz as Escrituras em João 4, 24. A deusa é Espírito, ora, a Senhora é o Espírito, segundo Coríntios 3, 17. E assim está escrito em João 1, 1 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era a deusa. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dela, mas o mundo não a conheceu. João 1, 10. É verdade. A deusa criadora viu ao mundo por meio do seu Espírito Santo, através da pessoa de Jesus Cristo, mas o mundo não a conheceu.